Todas as empresas de IA estão indo para o mesmo lado nesse último ano. Preço subindo e limite apertando. A OpenAI acabou de fazer o contrário. Ela tirou o limite da conversa de texto de quem não paga nada, colocou o mais novo modelo dela como um padrão no plano grátis e ainda botou um botão de raciocínio na tela. Se você já bateu naquela mensagem de limite no meio de uma conversa que estava rendendo, isso acabou. Eu uso IA todos os dias para tudo que eu produzo: pesquisa, roteiro, análise de material, análise de dados, organização de projetos. Então, quando muda alguma coisa numa ferramenta que está na mão de mais gente no mundo inteiro, eu abro o texto e vejo o que realmente mudou. Nesse vídeo você vai entender o que exatamente ficou ilimitado, o que continua com limite e o que mudou para quem paga ou para quem não paga e por que a OpenAI conseguiu fazer isso agora. Depois eu abro na tela, vejo na prática como você pode fazer o seu plano render mais, pagando ou não pagando. O anúncio saiu dia 6 de agosto e ele tem duas partes bem diferentes. Uma para quem usa de graça e outra para quem assina. Para quem usa de graça, isso inclui o plano Go, que aqui no Brasil custa R$ 39,99 e a mudança ela foi grande. O modelo padrão agora passa a ser o GPT 5.6 Luna, que é o modelo mais rápido e mais barato da nova geração. E as conversas de texto ficam sem teto, ou seja, sem contador, sem aquele aviso de você atingir o limite e ter que esperar 5 horas para poder voltar naquela conversa. Agora vem a parte que vale você guardar, porque muda o que você vai conseguir fazer na prática. Esse ilimitado que a OpenAI avisou, ela serve para mensagens de texto, conversa escrita, pergunta e resposta, escrever, revisar, ou seja, fazer um brainstorm junto ali com o GPT. O que continua com limite é tudo aquilo que não é texto puro. Subir um arquivo, mandar uma imagem, gerar uma imagem com IA. A própria OpenAI colocou isso no anúncio e faz sentido. Rodar texto ficou muito mais barato para eles nesses novos modelos. Na prática, significa o seguinte: se o seu uso é conversar, escrever, resolver alguma coisa por texto, o plano grátis passou a te atender de verdade, sem aquela sensação de estar sempre no limite. Agora, se o seu uso envolve documento, planilha, imagem, o limite ele vai continuar ali e isso seria um motivo para você pensar em migrar para o plano Plus. E junto com esse ilimitado para essas conversas, veio também no plano gratuito o botão Think ao lado da caixa de digitação e ele faz o modelo pensar mais em vez de sair respondendo de primeira. E aqui tem um detalhe que a maioria das reportagens passou por cima. O que muda é que você espera mais da ferramenta. E o Think, ele dá um tempo de raciocínio para o Luna entregar um resultado, uma resposta melhor. Ou seja, nessa estratégia, a OpenAI ela não está te entregando um modelo superior. Ela está entregando o mesmo modelo mais rápido, mais barato, com um botão de estender o modelo para ele pensar mais e te entregar uma resposta mais elaborada. E isso está escrito na documentação da OpenAI. O Think usa o modelo Luna. Isso não muda o que a OpenAI está entregando com esse lançamento. Quando você aperta o botão Think, o modelo ele vai trabalhar melhor. Pensa mais, encadeia mais, erra menos em conta e em sequência lógica. É uma boa ferramenta para a questão que precisa de um passo a passo ou também para aquelas conversas mais longas. O que não acontece é você acessar de graça o motor que roda no plano pago. Esses são os modelos diferentes com capacidades diferentes também. Para quem assina o plano Plus ou Pro, a mudança foi de simplificação. Antes você escolhia entre os 3 modelos da geração 5.6, com os nomes Sol, Terra e Luna. Sumiu essa escolha no chat. Agora, por padrão, no chat, ele usa o Sol, que é o modelo mais forte. O que você controla, no entanto, é o esforço que ele pode fazer em cada resposta. E isso aparece como um botão de controle deslizante na própria caixa de digitação, indo de instantâneo até os níveis mais altos de raciocínio. Você arrasta para baixo quando quer uma resposta rápida e para cima quando você quer resolver um problema mais complexo. Então, o ganho mais concreto dessa versão é a precisão. A OpenAI rodou uma avaliação com perguntas da área financeira, médica, jurídica, onde as respostas dependiam de número, data, fonte e regras próprias. Nessa avaliação, resposta com pelo menos um erro factual apareceu 62% menos no Luna e 68% menos com o Sol, comparado com o modelo padrão anterior. E isso conforme a avaliação interna da OpenAI.
mas é uma direção que bate com o que eu venho sentindo no uso do modelo. O modelo ficou mais direto, formata menos, enche menos linguiça e corrige quando você está errando, em vez de simplesmente concordar com você em tudo. Mas é claro que essa experiência, ela vai depender muito de quais skills, como que está configurado o seu ambiente. Agora, essa é a parte que quase ninguém está contando e é o que explica bem esse movimento da OpenAI. Uma semana antes de liberar o ilimitado, no dia 30 de julho, a OpenAI cortou o preço do Luna em 80%. Não foi uma promoção, foi de fato uma mudança do modelo na tabela de preços. Um modelo com esse nível de qualidade, custando 80% menos, muda o que é possível a OpenAI oferecer. O texto ficou então muito mais barato para ela poder fazer esse movimento. E vale entender de onde veio essa economia, porque é a parte mais interessante da história toda. A própria OpenAI publicou, dentro de um processo conduzido por engenheiros, o modelo mais forte deles reescreveu e otimizou partes do código que serve para modelos em produção. Isso derrubou 20% do custo de rodar o mesmo modelo. E os experimentos que ela conduziu melhoraram em mais de 15% a eficiência da geração de texto. Ou seja, a IA está sendo usada para deixar a IA mais barata. E a economia disso chega até a sua conta gratuita. E vale mencionar que esse movimento, essa atualização da OpenAI, tem um empurrão do mercado às empresas chinesas com as novas atualizações. Na mesma semana, saíram modelos muito bons e muito baratos vindo da China. O Qwen 3.8, o Max da Alibaba, também o Kimi K3, o DeepSeek na versão mais barata. Alguns deles são modelos abertos que qualquer um pode baixar e rodar. E quando aparece uma opção boa e barata, o preço do mercado inteiro ele tem que mexer. Uma parte do que você recebeu de graça essa semana vem dessa disputa. Agora, deixa eu abrir aqui a minha conta, é uma conta Plus. Repara aqui em cima, você tem o modo chat, que é para conversas, para resposta, fazer um brainstorm, isso que ficou mais barato, e você tem isso no plano gratuito, ou no plano Go, ou no plano Plus, que é o caso dessa conta. Mas você tem também, muita gente acaba não percebendo e não fazendo uso, o modo Work, que eu já vou entrar nele. Mas aqui nesse modo chat, o que mudou com essa atualização é que, vindo aqui na seleção dos modelos, agora você tem esse slide do esforço instantâneo para você poder ter uma resposta mais rápida, coisa simples, responder um e-mail chato. Você tem um modo médio e o modo alto, que o GPT irá pensar mais antes de te entregar uma resposta. Serve para lógica, conversas maiores, que o contexto, a janela de contexto aqui dentro desse chat acaba avançando, e é interessante você ter esse modelo com um modo de raciocínio mais elevado. Mas além disso, se você vir aqui um pouco mais abaixo, em avançado, você vai poder selecionar o tipo de modelo. E você vai perceber dos novos modelos, que é o GPT 5.6, agora aqui no modo chat vai estar disponível apenas o Sol. Por padrão, você vai ter já o modelo mais potente para o uso do chat. Quando você vem para o modo Work, além de todas as outras funcionalidades, como poder trabalhar com os plugins e também com uma pasta diretamente no seu computador, você pode selecionar, além do modelo Sol, você tem os outros modelos que veio na última versão do GPT 5.6, que é o Terra e o Luna. E o Sol vem por padrão. Além de você poder selecionar o modelo, quando você sai do modo avançado, você pode também selecionar aqui o nível de esforço. Como que eu faço para selecionar se eu vou utilizar o Work ou o Chat? O Chat é para resposta. Você pergunta, ele responde, você continua aquela conversa, serve para tirar dúvida, pensar em voz alta sobre alguma decisão, revisar um texto, entender um conceito. Já o Work é para aquilo que você quer que ele entregue pronto. Você dá uma tarefa de várias etapas e ele executa e desenvolve aquele material e te entrega tudo pronto, e podendo trabalhar inclusive dentro de uma pasta do seu computador. Porém, você vai ver que aqui no GPT Web, o Work ele não funciona selecionando uma pasta no seu computador. Os únicos projetos que aqui na web permite você trabalhar é por meio da nuvem, mas isso não é a funcionalidade toda. Mas antes da gente entrar no app, você vai ver que aqui no modo chat, essa atualização ela veio junto com o GPT 5.6, ela não é nova, mas tem uma nova funcionalidade que não era possível e que isso foi adicionado agora. Eu abri aqui o terminal, eu posso clicar e ele diminui e vai vendo o que eu estou ditando. A Sol tá me ouvindo aqui agora, ela só tá esperando eu terminar de falar para ela poder me responder. Tá por aí, Sol? Tá me ouvindo? Tô sim, te ouvindo direitinho. Eu tô ao vivo aqui gravando um vídeo no canal Inteligência Aplicada. Consegue ficar me ouvindo em silêncio enquanto eu converso aqui com a audiência?
Claro, fico aqui quietinha te ouvindo. Tá bom, Pode qualquer mandar dúvida bala. eu te chamo, tá bom? Combinado. Então, aqui eu tenho visto várias pessoas fazendo memes usando a Sol porque ela tá nesse modo ao vivo, onde ela tem uma personalidade mais humanizada e que em certa medida é até estranho. Mas nesse modo ao vivo, ela tem toda a capacidade de poder tirar dúvidas enquanto você trabalha. E você pode deixar ela no sistema funcionando em background enquanto você vai fazendo alguma coisa. Eu uso bastante quando eu tô mexendo, por exemplo, fazendo uma nova configuração e eu vou tirando dúvidas. Ela entra dentro daquele contexto, naquela nova configuração, no meu Mac, por exemplo, configurando atalhos, e eu vou perguntando para ela na medida que eu vou usando. Eu não vou demonstrar isso aqui agora, mas só para vocês saberem que é possível fazer isso. Sol, você me ajuda bastante, não ajuda? Ajudo sim. Nessa dinâmica de perguntando enquanto faz, eu pego o contexto e vou respondendo em tempo real. Em tempo Se real, quiser ela voltar vai no mesmo processador. Você já tinha o Gemini, que tinha esse modo flash, porém com uma IA gratuita muito simples, acabava que não era muito útil. Aqui, com a Sol, isso é muito interessante. Mas não é isso que eu queria mostrar para você. Aqui no chat, quando você vai usar o modo ao vivo, acaba sendo legal, mas você não tem um contexto de um trabalho real. É aí que entra o modo Work, que até então não tinha essa funcionalidade. Quando eu abro aqui um novo chat, eu vou no modo Work, você não vai ver aqui essa função ao vivo para poder trabalhar. Agora, quando a gente vai no aplicativo para desktop, que é onde essa nova atualização possibilitou, quando você vai aqui no modo chat, a mesma interface, você vê que tem aqui o modo ao vivo, no modo Work também agora você tem o modo ao vivo. Isso é uma atualização de ontem aqui, que eu achei muito interessante. Eu estava usando já o modo ao vivo, porém agora, usando o modo ao vivo, podendo escolher uma pasta para trabalhar com Work, fica muito mais interessante. Então, por exemplo, agora eu posso escolher aqui uma pasta no meu computador, vou criar aqui agora um novo projeto, vou chamar esse projeto de IA, ou Inteligência Aplicada. Vou selecionar uma pasta no meu computador, coloquei aqui agora, para poder gravar esse vídeo, uma pasta onde eu coloquei apenas o meu Media Kit. Então eu vou entrar aqui agora no modo ao vivo e a Sol, você tem outras personalidades aqui, eu deixo a Sol. Então eu entrei nesse projeto. Sol, você consegue ver qual arquivo está dentro dessa pasta do meu computador? Aqui nessa pasta que eu criei, Inteligência Aplicada, eu coloquei só o meu Media Kit, que é esse daqui. Enquanto a gente está falando, Deixa eu a Sol dar uma ela olhada não nisso pra responde. você. Dá uma olhada, Sol, nesse arquivo, se você consegue ler e ver os números do meu canal. Já tô vendo isso pra você. Esse é o meu Media Kit. O YouTube ele entrega esse Media Kit com os números, demografia, né, os resultados. Então, Sol, o que você conseguiu ver aí? Como que tá a demografia do canal? Nos últimos 28 dias, o público é majoritariamente masculino e mais maduro. 93,3% homens, com maior concentração entre 35 a 44 anos e 45 a 54. Em localização, o Brasil domina com 90%, seguido de Portugal com 2,4%. Muito bom, obrigado, Sol. Então, esse é um exemplo que eu estou dando, usando aqui uma pasta que eu selecionei o meu Media Kit, mas você pode utilizar em uma outra pasta. Imagina um projeto mais estruturado, onde você cria um agente.md dentro do seu computador, onde você desenvolve um fluxo para criar carrossel, ou fazer trabalhos, apresentações, trabalhar com múltiplos documentos. Então, tudo diretamente aqui agora com essa nova funcionalidade do ChatGPT, que antes não tinha essa possibilidade. Agora a gente pode selecionar o modo Work aqui, selecionar uma pasta ou dar o caminho para o modo Work, o caminho daquele ambiente que você quer trabalhar, estruturado ou não estruturado, de forma solta, e ir trabalhando no modo de voz ao vivo. E aí, para essa funcionalidade, eu sempre indico você usar o modo do GPT 5.6 no alto, para ele poder te entregar uma melhor resposta. Então, o que aconteceu essa semana tem um significado que passa do produto. A OpenAI atingiu a marca de 1 bilhão de pessoas usando o ChatGPT toda semana e resolveu tirar o pedágio da parte mais usada, que é exatamente o chat. Deu para fazer isso porque conseguiu derrubar o custo, e derrubou esse custo usando a própria tecnologia para isso. Para você, o efeito prático ele é direto. A barreira de acesso da IA de texto praticamente sumiu. O que separa quem tira resultado de quem não tira deixou de ser o plano e passou a ser o método. Saber onde jogar cada tipo de pedido, quando pedir mais raciocínio, o que manter no contexto, em vez de recomeçar um novo chat em cada conversa. Você pode separar várias abas diferentes e ter um contexto diferente para cada uma, porque a conversa de texto ela ficou ilimitada no plano do GPT. E na minha leitura, se você trabalha exclusivamente no chat, esse é o seu uso do chat GPT, não faz sentido você migrar para um plano Plus. Agora, se no seu trabalho você precisa gerar documentos, analisar arquivos, gerar imagem, eu acho que o plano Plus ele vale a pena. Se você tivesse que escolher apenas um único plano, eu
indicaria sim o ChatGPT. Apesar de que o meu uso é 80% o cloud para todas as atividades, porque a possibilidade de criação de skills, o sistema, essa diferença onde eu posso ter maior controle nos meus sistemas e também para design, para criação de aplicativos, porém ele é mais caro. Se você fosse ter apenas o cloud para fazer todos os trabalhos, provavelmente eu esbarraria no limite muito antes, mas o ChatGPT ele é mais generoso em relação a esse uso. Então faz sentido para quem está começando a desenvolver os próprios sistemas, todas essas funcionalidades com essa nova atualização, essa distância que era muito maior até o mês passado entre o ChatGPT e o cloud, ela diminuiu significativamente. E esse direcionamento do ChatGPT de entregar um limite maior, ele pega mais forte para quem tem um recurso limitado para poder trabalhar com IA. E se esse vídeo te ajudou a entender o que mudou de verdade, se alguma coisa aqui fez sentido para você, deixa o like nesse vídeo, isso ajuda o YouTube a entender e distribuir esse conteúdo para outras pessoas. Se inscreve nesse canal, aqui eu trago sempre novidades, funcionalidades que você pode aplicar direto na sua vida, no seu trabalho, para ser mais produtivo e intencional no uso de inteligência artificial, e nós iremos nos ver no próximo vídeo.